Sejam todos muito bem-vindos ao DDCast, o podcast da comunidade policial. Hoje temos o prazer de receber aqui uma pessoa maravilhosa, a delegada de polícia de São Paulo, Juliana Menezes. Bom dia a todo mundo. Obrigada, Rafael. O prazer é meu de estar aqui. Então, tô muito feliz. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Ju, é um prazer receber você aqui, né? Trazer aqui a sua experiência, trazer as suas histórias. Você que é uma pessoa muito querida, tanto pela nossa equipe do Dedicação Delta, quanto especialmente pelos alunos, que falam super bem de você. Então, para a gente é uma honra ter você aqui e trocar ideia e conhecer um pouquinho, né? Porque às vezes a gente, nas redes sociais, a gente acaba mostrando somente ali 1% da nossa vida, quando ali por trás tem muita coisa bacana, muitas histórias interessantes e que agora a gente vai compartilhar alguma delas, tá bom? Conta do início, como é que surgiu a Ju Menezes, a mulher Juliana Menezes, a delegada de polícia de São Paulo, de onde vem. Conta pra gente quem é Juliana. Olha, história longa desses quase 40 anos, ainda não 40 anos, como você bem ressaltou antes aqui, né? Da gente começar 39. Eu ainda tenho um mês e meio na casa dos 30, mas muita coisa, né? Eu sou daqui de São Paulo, sou natural de Santos, na verdade, mas com 13 anos eu fui pro Maranhão. Porque meu pai passou no concurso de delegado de polícia aos 47 anos. Meu pai passou por uma montanha-russa Meu pai tem 2 graduações e trabalhou em tudo que você pode imaginar, assim, sabe? Então, teve negócio, trabalhou como representante comercial, trabalhou de tudo, até que decidiu pelo concurso público, lá acho que em meados de 96, 97, quando a gente não falava ainda muito de concurso, né? E aí, ele acabou fazendo esse concurso, foi o primeiro concurso da Polícia Civil do Estado do Maranhão. E em 98, a gente mudou pra lá, né? Então, a minha vida mudou drasticamente, né? Então, como você estava até perguntando, né? Eu falo que eu me considero maranhense de coração, porque eu tenho 21 anos morando no Maranhão. Até então, é mais da metade da minha vida lá, né? Vê que desde os 13 anos, a polícia já mudou sua vida. Já mudou minha vida, dos 13 anos. Eu falo isso, que às vezes as pessoas perguntam assim: mas a sua família não encrespou de você querer fazer concurso pra polícia? Eu digo, gente, eu fui com 13 anos pro Maranhão, vendo meu pai sendo delegado de polícia. Então, assim, o ambiente de delegacia, pra mim, sempre foi muito natural, né? Então, essa coisa de, sei lá, de ter arma em casa, da realidade policial, né? De ver meu pai indo fazer operação. E na época, imagina, fazer operação no meio do mato mesmo, sem nada. Então, tudo isso pra mim sempre foi muito natural. Então, não teve esse choque, né? Nem meu, nem da família. O primeiro estágio que eu fiz no curso de Direito foi em delegacia de polícia, né? Então, eu estagiei antes dos meus 20 anos de idade, que foi quando eu me tornei servidora pública, porque eu trabalhava no tribunal lá. Mas antes, eu estagiei em delegacia de polícia. Então, sempre foi uma coisa natural mesmo, na minha realidade. Bacana, porque isso... especialmente nas mulheres, Sim. né? Que as mulheres às vezes assustam, falam assim, nossa, você é delegada, né? E aí uma realidade que muitas vezes é muito masculinizada. Sim. Você, com a experiência de seu pai ser delegado de polícia, já desde nova você já tinha a naturalidade ali da atividade. Bacana demais. Aí conta pra gente, aí você foi pro Maranhão. E aí você, aos 13 anos, e aí você começou a sua vida lá no Maranhão, se adaptou, se apegou lá, e aí você... Como é que você... Aí você fez faculdade de Direito lá, e depois você já foi advogar, ou você já buscou algum tipo de cargo público? Eu nunca advoguei, né? Eu fiz a UFMA lá, né? Que é a Universidade Federal, fiz Direito. Terminei cedo, né? Entrei cedo na escola, foi tudo muito cedo. Então, eu entrei com 17 anos na faculdade, saí com 22. E saí muito iludida, né? Eu sempre falo isso, né? Que eu fui uma aluna muito mediana na faculdade. Então, muito. Assim, empurrei muita coisa com a barriga. Eu sempre tive muita facilidade de aprendizado. O que, pra mim, na vida de concurso público, não foi tão bom. Porque eu sempre fui aquela aluna na escola, desde a escola, que não precisava estudar muito e se dava bem nas provas. Então, quando eu fui estudar pro vestibular, eu vi amigas se matando de estudar, que não passaram. E eu fiz um estudo mais ou menos ali meio a boca e passei no vestibular porque tinha sido uma aluna boa durante a vida inteira na escola. E na faculdade, eu fui seguindo mais ou menos o mesmo ritmo. Então, assim, nunca fiz prova final, nunca nem nada. E fui, né, meio empurrando com a barriga e foi dando certo. E
aí eu achei, na minha ilusão, de que eu ia terminar a faculdade e que ia ser muito fácil passar num concurso, né? Então, minha vida inteira eu precisei fazer ali o básico, então eu vou sair e vai dar tudo certo. Então, quando eu terminei a faculdade, eu comecei a fazer algumas provas de concurso. Ali, na verdade, durante a faculdade, eu passei num concurso de técnico judiciário, que é o equivalente ao escrevente aqui em São Paulo, do TJ de lá. Que foi o primeiro concurso do Tribunal de Justiça do Maranhão. Na época, eram, sei lá, 2.000 vagas. Eu estagiava na delegacia, eu me lembro até hoje. Eu ganhava 300 e poucos reais no estágio. E aí, saiu esse edital e o salário era 600 e pouco, né? Isso 2004, eu acho. 2003, 2004. E aí eu falei assim, aí meu pai falou assim, por que você não faz concurso? Que meu pai sempre foi o incentivador do concurso público, né? E aí eu falei, pai, mas o salário é muito baixo. É 600 e pouco. Ele falou, é o dobro do que você ganha ali no estágio. Aí eu, tá bom. Então, assim, nessa época que não se falava tanto de concurso público, né? 2004, não é como é hoje, né? 20 anos depois. Imagina se meus amigos estavam com... Eu tinha ali 18 anos, 18 ou 19 anos, estudando para concurso público. E eu lembro, na época, obviamente, os cursinhos eram todos presenciais. Eu fazia o único cursinho que tinha em São Luís, pegar um ônibus. E aí eu ia pro Wellington Concursos, lá no centro da cidade. Sábado, assisti a aula, passei. Então, entrei no concurso público com 20 anos, né? No serviço público com 20 anos, como técnico judiciário no Tribunal de Justiça. E aí, comecei a fazer outras provas. E aí, meu amigo, lapada, porque assim, sem estudar direito, achando que ia ser essa facilidade, porque até esse concurso tinha sido, de certa forma, fácil, mas quando eu entrei na vida real de concurso, aí eu senti que o buraco era mais embaixo, sabe? E aí foi que eu fui enfrentando aí as primeiras dificuldades, mas eu fiquei 14 anos no Tribunal de Justiça lá. Que legal. E lá no Tribunal de Justiça você foi técnica. Isso. E você tinha comentado comigo que você fez assessoria, né? Isso, Você foi assessor de juiz. Fui assessora de juiz desses 14 anos, metade mais ou menos ali, 6, 7 anos, eu fui assessora de juiz. Eram seletivos internos, porque é um cargo em comissão, né? Então, eu fiz alguns seletivos internos e passei. E quando eu vim pra cá como delegada, eu era assessora já, né? Então, os meus últimos anos lá no tribunal... depois que eu me graduei, já foram como assessora de juiz. Legal. E aí você, depois desse processo, como é que surgiu a vontade ali de ser delegado de polícia? Naturalmente, seu pai ali como delegado certamente fez nascer esse desejo. Mas como é que foi aquela mudança de falar assim, eu vou sair aqui... Tô como assessor de juiz, porque o assessor de juiz eu não lembro na época, mas atualmente hoje ganha direitinho. Apesar de não ter a estabilidade por conta do cargo em comissão, mas ganha direitinho. Então, assim, como é que fez você dar o estalo e falar assim, eu vou ser delegado de polícia? Olha, como eu disse, né? O cargo de delegado de polícia, acho que sempre teve na minha mente... Obviamente, por grande influência né, do meu pai. Não influência dele querer que eu fizesse. Porque, pelo contrário, né? Ele ficava dizendo pra eu fazer outros concursos. Mas acho que meu mesmo, né? Então, acho que assim, quando você tem aquela pessoa ali, né? Nem que seja no seu subconsciente, como inspiração e tudo mais, naturalmente você vai seguindo ali os passos, né? Então, era uma carreira que me atraía, era uma matéria que eu gostava. Só que eu, como eu falei, eu estudava, eu digo que era aquela promiscuidade editalícia, né? Saiu o concurso do TRT, vou fazer TRT. Saiu o TRE, vou fazer TRE. Então, eu estudava sempre tudo muito solto. Durante a minha vida inteira, eu fiquei estudando assim, durante vários anos, fiquei estudando solto. E quando comecei a trabalhar como assessora, como ganhava bem, então você acaba deixando aquela coisa ali meio de lado. E aí, na época, quando eu estava em um desses cargos de assessora de juiz, que eu trabalhava no interior, então eu ia e voltava... Então, era puxado, né? Porque eu passava a semana longe de casa e tal. Já era casada nessa época. Saiu um seletivo interno também para ser assessora de desembargador. Então, era uma remuneração maior, com possibilidade de ocupar cargos, né, ainda maiores ali no gabinete do desembargador. E era na capital. Então, eu ia poder voltar para minha casa e tudo mais. Eu lembro que foi um seletivo extenso. Foram várias fases. Teve prova escrita, teve prova objetiva, entrevista, um monte de coisa. E eu passei. Nossa, e assim, eu passei, fui pra entrevista e eles disseram, olha, você vai ser, segunda-feira você começa. E foi assim, pra mim, nossa, a gente saiu pra comemorar. Eu fiquei muito feliz, porque pra mim ia ser um aumento de remuneração, voltar pra minha casa, poder passar a semana na minha casa. Nossa, eu tava assim, no auge. E aí, eu ia começar na segunda-feira. Eu me lembro que ali na quarta-feira anterior, eu
deixei o meu cargo de assessora do juiz que eu trabalhava, né? Eu já tinha comunicado para ele que eu ia assumir, então a gente fez a transição. Ele chamou a menina que tinha ficado no segundo lugar no seletivo que eu fiz. Eu passei todo o meu trabalho para ela. Como eu morava lá durante a semana, vendi as minhas coisas da kitnet ali que eu morava, que eu passava a semana, me despedi de todo mundo, voltei para casa. Na quinta, sexta-feira, antes de eu começar, me ligaram do gabinete para dizer que não iam mais me chamar, porque eles não iam mais nomear ninguém ali naquele momento. E aí foi assim, um balde de água fria, porque de repente eu não tinha mais o meu cargo nem de assessor de juiz, porque eu já tinha, né? Eu não ia fazer com a menina o que estavam fazendo comigo. E aí eu passei de ter crescido para cair de novo. Ia voltar a ser só técnico, mas ia ser uma perda de remuneração, né? Pra mim, pra minha família e principalmente profissionalmente. Fora o banho de água fria. Nossa, eu lembro que no dia que me contaram, que a chefe de gabinete me ligou, eu chorava e eu dizia, o que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão fazendo isso comigo? E meio que ficou por isso mesmo. Aí, nesse final de semana, foi um final de semana pra mim que eu digo que foi a mudança de chave. Porque eu falei, poxa... sem falsa modéstia, eu sabia que eu era uma boa profissional. Tanto que eu consegui depois os meus outros cargos com indicação, porque eu era bem indicada, então eu fazia muito bem o meu trabalho. E eu falava, mesmo eu sendo uma boa profissional, dedicada, compromissada, estudiosa, competente, eles podem simplesmente decidir, olha, hoje eu não quero mais, hoje eu quero. Eu falei, poxa, eu tô deixando a minha vida profissional na mão de outras pessoas. Então, até quando que eu vou aguentar isso, né? E aí eu falei assim, não, agora eu vou estudar de uma vez por todas. E eu digo que foi uma mudança de chave, porque foi uma mudança de chave mesmo. Porque assim, na segunda-feira, depois eu, graças a Deus, por uma indicação, consegui me recolocar num cargo de assessor de juiz na capital, que foi o meu último cargo. E eu falei, na segunda-feira eu comecei a estudar, e aí eu não tive mais o retrocesso que eu tinha tido vários anos da minha vida, né? Que é aquela coisa que eu digo que é ir pra academia. E até hoje a minha vida é assim. Vou uma semana, na outra só 3 vezes. Tamo junto. E aí parei de novo, aí mês depois, agora vai. O abdômen trincado eu já desisti. Não vai rolar mais nessa vida, nessa encarnação não vai. Não. Mas o estudo eu consegui, sabe? Não foi fácil, mas foi realmente... Eu falei, não, agora... Mas acho que foi isso. É aquela coisa, né? Que ou você aprende pela dor, pelo amor. O meu foi pela dor. Então, foi na base do sofrimento de... Eu não quero mais ter que passar por isso. Eu lembro que meu último chefe, juiz, ele falava assim pra mim... Não, mas eu não vou mandar você embora. Aí eu falei, mas e se o senhor morre? Exatamente. Eu falei, se eu morrer amanhã? Aí eu falei, se o senhor ganhar na Mega Sena? Aí ele falava que ele ia jogar na Mega Sena. Eu falei, se o senhor fazer comigo, se eu ganhar na Mega Sena, o senhor vai embora? E eu? Né? Exato. E é isso, a gente não tem como controlar. As circunstâncias mudam, os interesses, infelizmente, políticos mudam. Sim. Os pedidos são vários, né? A conjuntura muda. Então, de fato, é a realidade de muita gente, carga em comissão. Ela é muito perigosa, né? Ela é muito... Você se acomoda, você fica naquela situação ali boa, né? De você estar ali ganhando bem, você tá fazendo um trabalho legal, tudo. Mas... da noite pro dia, tudo isso pode acabar. Exato. E você se vê numa situação assim, que você não tem experiência profissional, por exemplo, no privado. Isso. Ao mesmo tempo, você não tem o que fazer, simplesmente acabou. Exatamente. Acabou. Então, aí você não sabe realmente onde se recolocar. Por isso que essa virada de chave foi fundamental para que você realmente fizesse um concurso público, atividade fim, que você realmente pudesse exercer sua atividade com tranquilidade. Né? A gente sabe que existem vários e vários problemas em todas as atividades. Com certeza. Mas com a tranquilidade que faça chuva ou faça sol, você continuará sendo delegada de polícia. Exatamente. Né? E foi assim, foi na pandemia, né, que eu vim. Então, foi quando eu tomei posse, 2 meses depois iniciou a pandemia, e quantas pessoas perderam o emprego ali, né? E, enfim, quantas, né, as realidades totalmente alteradas. E acho que foi o momento que eu mais ainda valorizei o concurso público, né? Então, do tipo, poxa, tá todo mundo aí... né? O pensamento egoísta de, poxa, tá todo mundo se ferrando, mas, poxa, eu tô aqui. Então, graças a Deus que eu estudei, né? Então, o sacrifício todo valeu mais a pena ainda. Sem dúvida, até porque numa situação tão difícil quanto a pandemia... todo mundo estava numa situação difícil, né? Emocionalmente. Sim. Então, você tá difícil emocionalmente por conta por estar em casa, a questão de doença familiar, nossa, e ainda está desempregado. Então, assim,
seria mais um fator, Com certeza. né, para deprimir, para tornar a vida ainda mais difícil, né? Exatamente. Então, muito bom que você realmente conseguiu ter essa sensibilidade de olhar e falar assim, isso aqui não dá para mim, Exato. e virou a chave. Ju, me diz uma coisa, você comentou que em 2017, você falou que já estava casada. Isso. E é público, notório, você faz questão sempre de trazer isso. Hoje você é casada com uma mulher muito bem casada, com a filhinha. Conta pra gente como é que essa situação que muitas vezes as pessoas tratam de uma forma como se fosse uma forma diferente, né? Traz pra gente a sua experiência, como é que tudo isso aconteceu, como é que você decidiu assumir que é lésbica, decidiu assumir para sua família, como foi esse processo, tanto com a sua família, quanto em relação aos seus amigos, em relação à sua esposa e posteriormente uma filhinha linda. Conta pra gente como é que foi todo esse processo. Olha, processo longo também, né? Eu acho que quem me conhece pelas redes sociais, quem me conheceu a partir das redes sociais, já me conheceu tendo essa parte da minha vida pública, né? Mas não foi sempre assim, né? Então, assim, eu comecei a ter relacionamentos com mulheres em 2007, eu acho, né? Então, foi mais ou menos nessa época, assim, que eu descobri a respeito da minha sexualidade e tudo mais. E foi um processo... Pra mim, não foi um processo complicado, né? Então, eu sempre digo isso, porque às vezes as pessoas têm essa coisa, eu fiquei me questionando, e pra mim, no meu íntimo, foi muito natural. Então, eu não fiquei me questionando, pra mim, eu encarei com muita naturalidade pra mim. Mas eu tive muita dificuldade com a minha família, então eu enfrentei muitos processos com a minha família. E na época, eu já era servidora, então eu já trabalhava no tribunal. E eu tinha um medo, assim, um pavor absurdo que as pessoas descobrissem. Porque eu tinha muito medo do que eu ia ouvir, de como as pessoas iam me tratar, se as pessoas me tratariam diferente. Então, assim, eu tinha um pavor. Na época, a gente tinha Orkut, né? Eu lembro que eu tinha álbuns privados no Orkut. E eu lembro de ter pesadelos de que esse meu álbum abria do nada e as pessoas viam. E eu dizia, meu Deus, e agora? Então, assim, pra mim foi um medo durante muitos anos, uma coisa que eu vivi escondida. Eu digo que pra minha família eu precisei me assumir várias vezes, né? Então, porque, assim, eu me assumi pra minha família. Eu vou até mandar depois esse podcast pra minha família, mas eu lembro que eu me assumia, e aí depois eu disse assim: gente, eu já falei pra eles, mas acho que eles esqueceram, porque eles estão ignorando de novo, eu tive que contar de novo. Foi um processo que, graças a Deus, hoje a gente vive bem. Mas eu comecei a fazer psicanálise, né, em São Luís. E a psicanálise me ajudou muito. Então, o processo terapêutico e de análise, e de me confrontar com isso, de que eu tinha a ver com o que as pessoas iam pensar de mim, né? Então, isso não era um problema meu. Meu psicanalista, que já é falecido, infelizmente, eu lembro que ele dizia isso. Tá, mas isso não é um problema seu. E você precisa transferir o problema para as pessoas que são delas. Então, o que você tem a ver com isso, né? Ele sempre falava uma coisa que era assim, ele dizia, quando você tem uma dívida para pagar, essa dívida é um problema seu. Você fica pensando, como eu vou pagar essa pessoa? Como eu vou pagar essa pessoa? Quando você diz pra pessoa, olha, Rafael, infelizmente eu não vou te pagar. Você passa o problema pra pessoa, tipo, putz, eu não vou receber, eu não vou receber. Então, ele diz, passa o problema pros outros. E aí, quando eu casei em 2017, eu decidi que eu ia abrir a minha vida de forma pública, logicamente, nessa época, para as pessoas que eu conhecia. E eu falei, assim como no concurso, eu sou meio drástica, né? Eu digo, meio dramática. Vira chave. Eu simplesmente abri o meu Instagram. Na época já era o Instagram. Eu lembro que eu abri o meu Instagram. Então, eu tinha várias solicitações de familiares, de pessoas do trabalho ali que eu não aceitava. E eu aceitei todo mundo de uma vez. Facebook, Instagram. E aí, todo mundo viu. Obviamente, muita gente já sabia, mas não falava nada, porque sabia como eu ia me comportar. E eu aceitei o baque todo de uma vez só. E aí, foi tão menos traumático do que eu achei que fosse ser, né? Porque as pessoas vão falar de você. Então, eu falo que hoje, eu não sou mais assunto de fofoca. Então, assim, eu vou chegar no lugar e vão dizer, nossa, ela é lésbica. Gente, sou, todo mundo viu, né? Tá aí a foto da minha esposa, da minha filha. E
acho que a resposta que eu recebo positiva hoje é muito maior pra mim. Eu digo, todas as vezes, por incrível que pareça, que eu posto uma foto com a minha esposa, que eu posto foto de, sei lá, de selinho no Instagram, eu perco seguidores. É automático, né? Então, eu tenho uma queda drástica. Eu digo, gente, saíram mais alguns desavisados, que não sabiam, né? Mas a resposta que eu recebo de pessoas que vivem relacionamentos como o meu, que também são da comunidade LGBT, falando, poxa, muito obrigada, é muito bacana, eu quero chegar nesse nível de conseguir abrir assim, eu tenho dificuldade com a minha família, que bom, como é que é pra você na polícia? Você foi bem recebida, eu também quero ser policial, eu queria saber como é que é. Então, acho que isso, pra mim, vale muito mais do que, né, um número ali de seguidores, de pessoas desavisadas, né? Então, essa representatividade, pra mim, hoje é muito importante. É muito legal, muito legal. A gente se conheceu, você foi nossa professora no curso de prova oral, e eu posso dar esse depoimento, assim, que, de fato, você tem uma naturalidade que tem que ser mesmo, Sim. uma naturalidade e uma tranquilidade ao tratar sobre sua esposa, sobre sua filha, sobre você, muito que faz com que a própria pessoa também naturalize. Sim. Então, isso é super importante, né? A forma como a pessoa conduz, né? Sim. E não, você não trata isso como algo atípico. Isso. Simplesmente como natural, é natural. Então, é muito tranquilo também para quem está com você, conversando, te conhecendo, tratar também com a maior naturalidade do mundo que essas coisas acontecem e devem acontecer mesmo, né? Então, assim, é muito, muito legal isso. Agora, em relação a esse ponto especificamente, como é que foi esse processo na polícia? Olha, foi, acho que bem tranquilo, porque eu já entrei na polícia e certamente a polícia já sabia dessa informação, porque eu já era casada, né? Então, quando eu fiz a primeira investigação social, que foi pro concurso do Piauí, que eu passei para delegado lá também, chegaram aí 2 policiais à minha casa, né? Então, eu lembro que eu fiquei muito nervosa nesse dia, porque eu falava assim, ai meu Deus, como é que vai ser? Eu ainda tava assim, né? Como é que vai ser recebido isso e tudo mais? E foi muito tranquilo. Então, acho que quando eu entrei na polícia, as pessoas já sabiam. Então, eu digo que a informação chegou antes do que eu. Então, eu me lembro de chegar na primeira delegacia, no primeiro plantão que eu fiz, de ouvir os policiais, que depois eles sabiam que eu tinha um ouvido biônico, de ouvir os policiais fazendo aquele comentário típico, tipo, você sabia? Nossa, que desperdício, né? E eu pensava, gente, que desperdício por quê? Tipo assim, eu não ia ser de ninguém, entendeu? Então, desperdício pra quem, né? Mas aí, tudo bem. Então, assim, só que as pessoas já sabiam. Então, é o que você disse, como eu sempre tratei com naturalidade, sempre não, né? Mas a partir desse momento, passei a tratar com naturalidade, as pessoas também tratavam. Então, sei lá, eu saía com um policial pra fazer uma investigação, eles diziam, doutora, e a sua esposa? Ela faz o quê? Então, porque já sabiam que pra mim era natural. Porque eu entendo que nem sempre é. Então, eu sempre tomo esse cuidado. Às vezes, você sabe que a pessoa tem ali, né, um relacionamento homoafetivo, mas você não sabe em que momento da vida essa pessoa tá. Então, eu sei que a gente, às vezes, né, tenta tomar cuidado, porque, poxa, não sei se essa pessoa fala abertamente ou não sei se ela quer que fale aqui em público, né? Então, eu me coloco sempre nesse lugar. Mas como eu dou já hoje em dia esse pontapé, eu acho que é mais fácil. Porque eu lembro que uma coisa que me incomodava era chegar num lugar, no começo, hoje em dia não me incomoda mais. Mas era falar assim, viam que eu era casada, né, aliança. E o seu marido? E aí eu tinha que dizer, não, então. Aí eu quase que me justificava. Não, é porque o meu marido, na verdade não é meu marido, é minha esposa. E aí criava aquele constrangimento, sabe? Então, hoje, quando alguém fala meu marido, eu digo, não, então na verdade é minha esposa. A minha esposa, e aí a pessoa percebe que é natural pra mim, e aí passa a ser natural pra ela também, né? Eu tirei esse constrangimento da minha vida. Exatamente. E me diz uma coisa, através da sua análise, a sua percepção, né, de ter um casamento homoafetivo, a sua percepção de que ocorreu essa dúvida aqui agora. A sua percepção em relação à polícia, em relação ao preconceito, você acha que existe um preconceito talvez maior entre homens gays, homens homossexuais, pelo fato de ser um ambiente eminentemente masculino, muito masculinizado, digamos assim, cada vez menos, mas ainda muito. Homens que são homossexuais terminam sofrendo mais preconceito do que mulheres lésbicas?
Com certeza. Eu acho que nem só na polícia. Eu acho que isso como um todo. Porque... Por vários fatores, né? Porque a questão da masculinidade eu acho que pesa muito mais. Então, acaba sendo aquela coisa. Ah, o homem gay, ele não é homem. Ah, porque se ele fosse homem, então é como se a orientação sexual fizesse com que ele perdesse a identidade dele masculina, né? Então, acho que nesse ponto. E em relação às mulheres, existe uma coisa que eu digo que para mim é mais fácil transitar entre os espaços, porque eu tenho eu não faço parte do estereótipo do que vai se imaginar de uma mulher lésbica, né? Então, como eu sou, como as pessoas dizem, né, entre aspas, aí, feminina, né? Porque o que é o ser feminino, mas é mais fácil para que eu consiga transitar nesses espaços, porque as pessoas encaram com mais facilidade. E porque existe, sim, uma fetichização né, de relacionamentos entre mulheres. Então, volta e meia você vai escutar, mas é porque duas mulheres é diferente de dois homens. Então, tudo isso contribui para que seja mais difícil ainda. E é isso, no ambiente da polícia, em que você quer essa coisa né, de performar uma masculinidade, que você tem que ser pulso firme e tudo mais, eu acho que acaba, sim, gerando mais preconceito. Eu acho que a gente vai conseguir modificar isso, melhorar isso, cada vez mais... que a gente tem exemplos públicos de pessoas que não estejam se escondendo e que você vai conseguir ver, poxa, sei lá, aquele cara ali, você viu? Ele é policial, gay, mas, poxa, olha só o que o cara faz, né? Olha só, mas ele é pulso firme, ele é isso, ele é aquilo, ele é bom no trabalho. Não tem nada a ver, Porque né? não tem nada a ver, Exatamente. mas que as pessoas vão fazer esse imaginário. Então, eu acho que quanto mais a gente naturalizar, melhora. Mas eu acho que, sem sombra de dúvidas, eu acho que é mais difícil, sim, para homens gays, assim, em qualquer ambiente. Perfeito. Em relação a... Vamos continuando. Aí você casou em 2017. Isso. E aí depois você veio para São Paulo. Isso. Né? Você fez concurso, veio para São Paulo. Como é que foi todo esse processo de adaptação aqui em São Paulo? Você fez outros concursos também? Como é que foi isso? Olha, em 2018, que eu comecei a estudar em 2017, né? Então, foi aquela virada de chave, foi em 2017. Eu casei no começo do ano, foi mais ou menos ali na metade do ano pro final. E aí, em 2018, teve o boom de concurso de delegado. E eu falei, putz, eu tenho que fazer o máximo que eu puder, né? Então, o primeiro que eu fiz, e foi assim, é engraçado porque eu comecei a estudar ali no final de 2017 e já se falava que o concurso da Polícia do Maranhão ia sair. E, obviamente, eu morava lá, já estava estabilizada lá, queria muito esse concurso. Então, era um concurso que eu queria muito. E eu dizia, nossa, esse edital tem que demorar pra sair, esse edital tem que demorar pra sair. E eu me lembro que esse edital saiu no final de dezembro. Eu lembro que porque eu acordei e a minha esposa tava com o celular assim com uma cara de... Ai, como é que eu conto isso pra ela? E eu falei, o que que foi? Aí ela falou, saiu o edital. Aí eu falei, ai, não vai dar tempo, porque eu tinha acabado de começar a estudar. E a prova foi, acho que 27 de janeiro. Eu lembro que a prova foi 45 dias depois, exatos da publicação do edital. Então foi assim, tudo muito corrido. E eu falei, poxa, não vai dar tempo de eu passar. Mas eu não vou fazer como eu sempre fiz, que já que não vai dar tempo, eu vou estudar fofo. Não, eu vou fazer o melhor que eu posso para essa prova. E eu fiz o melhor que eu podia para essa prova. Então, assim, eu estudei muito e eu não passei, mas eu lembro que eu fiquei 5 questões do corte. E aí, eu lembro que todo mundo veio me consolar, mas eu tava feliz de verdade, porque eu falei, poxa, eu comecei a estudar há pouco tempo, eu tô a 5 questões do corte. Ou seja, o esforço que eu tô fazendo tá dando certo. Então, se eu continuar, uma hora vai dar certo. Então, tudo que era prova que eu podia fazer, eu fiz. Meu pai me ajudava me dando milha. Eu sou dessas que me hospedam em hostel, quarto de 8 pessoas. Eu não tenho medo. Você não tem medo que vão te roubar? Eu que nada, levava protetor de ouvido, entendeu? Eu ando de ônibus. Então, eu digo que eu era concurseira raiz, né? Que o pessoal hoje quer ficar no Ibis. Hoje mudou um pouquinho a realidade. Quando eu fiz ali, ainda dava pra fazer isso em 2018, né? Então, assim... Eu fiz o máximo de provas. Então, eu fiz Maranhão, eu fiz o Piauí, que eu passei, eu fiz São Paulo, eu fiz Bahia, eu fiz Mato Grosso do Sul, eu fiz Rio Grande do Sul, eu fiz Goiás. Concurseira raiz. Concurseira raiz. Então, cheguei a fazer prova num domingo, voltar segunda-feira, sexta-feira viajar de novo para fazer prova no outro final de semana também. Quantas vezes voltei da prova domingo, cheguei no aeroporto de manhã e fui trabalhar direto, né? Então, do aeroporto ia direto pro trabalho para não poder perder dia de trabalho. Mas, então, assim, fiz o máximo de provas ali que eu podia e aprendi a lidar com a frustração, né? Então, eu falo muito sempre isso com os meus alunos, que
a virada de chave, ela tem que ser comportamental e que você precisa muito trabalhar a sua racionalidade. Então, às vezes o aluno pergunta assim pra mim, professora, a senhora acha que eu devo fazer a prova? Eu falei, calma, você, sei lá, você tá estudando há 4 meses. Ah, saiu prova tal. Eu falei, você tem consciência do momento que você tá, do estudo? Você tem consciência que as chances de que com 4 meses de estudo você passe no concurso de delegado de polícia é muito ínfima hoje em dia? Concorrência, o nível de profundidade que você precisa? Você consegue ir encarar essa prova como uma experiência? Porque eu acho legal, você tá em contato com outros concurseiros, você se sente ali em movimento, eu acho que é super válido. Você sabe lidar com a frustração de fazer um resultado péssimo e entender que esse resultado péssimo não significa que tem alguma coisa de errado, que é só o momento que você tá? Se sim, vai. Agora, se isso vai te frustrar e vai fazer com que você desista, então não vai. Então você tem que se conhecer, né? Então, eu cheguei a fazer 50 questões de uma prova de 100 e falar, putz, que merda, vamos pra próxima. É isso aí. Concurso é muito aprender a lidar com as próprias frustrações, Sim. né? Porque é uma porrada atrás da outra. Você toma porrada, toma porrada, toma porrada. De repente você passa. Isso. E aí você muda tudo. É o que eu muda a sua falo. vida. Quando você tá na iniciativa privada, eu digo que você vai crescendo devagar, né? Então, você começa lá como estagiário, vai pra trainee e tal. Então, você consegue ver o seu avanço. E que no concurso público, às vezes, é difícil. Porque você tá na mesa sem passar, sem passar, sem passar, sem passar. Até o dia que passa. Então, a mudança é de uma hora pra outra. É do não passei pra passei, né? Exatamente. No meu caso, por exemplo, eu estudava para concurso, formei, estudei para concurso, não advoguei. De repente, eu passei no concurso, foi meu primeiro emprego. Então, eu saí de uma realidade de zero, ajuda dos pais, para uma realidade que eu tô até hoje. Então, assim, Sim. né? Então, eu saí, dei um salto enorme, mas também você fica travado, assim. Isso, Em exato. contrapartida, a iniciativa privada, você vai crescendo. Exatamente. Ou não, às vezes você cai Isso, também, é né? aquela coisa, aquela máxima do concurso público que você não vai ser nem pobre nem rico. Exatamente. Né? Mas você vai ter uma boa condição de vida para que realmente você te dê tranquilidade. Exatamente. Além da financeira, a emocional também, Sim, né? Então, é muito, muito legal. Vamos... Em relação a questão de... Quando você, em 2000 e... Você passou no seu concurso em? 2020. 2020. Qual é a sensação de ser delegada de polícia do estado de São Paulo? Olha, a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Que a minha esposa diz... A crítica que ela mais faz para mim do trabalho é que eu sou emocionada. Ela diz assim, não, porque ela é emocionada. E eu falo que não é da boca para fora. Eu sou muito realizada no que eu faço. Eu sou muito consciente de todas as mazelas da Polícia Civil, da falta de reconhecimento, da remuneração, que é completamente incompatível com o nosso nível de responsabilidade, da nossa atuação. Sei de tudo isso, né? Mas, apesar de tudo isso, eu não tenho interesse nem vontade de fazer outra coisa. Eu falo que a tragédia da minha vida é gostar da polícia, meu Deus do céu, porque eu gosto disso aqui, eu gosto muito do que eu faço. Eu trabalho muito. Eu sei que tem muita gente... Eu tava falando isso para quem tá chegando agora, né? A gente tem uma leva nova que tá chegando para São Paulo. Eu digo, por favor, façam vocês pela polícia. Não espere que a polícia faça por vocês. No sentido de que muita gente, às vezes, está usando o cargo público como um trampolim para... eu quero ser professor. Lógico, eu quero ser professora. É claro que eu sei que o meu cargo me ajuda nisso, porque vai me dar essa coisa, né, da propriedade de falar. Lógico, né, do engajamento na rede social. É lógico que a gente sabe disso. Mas tem gente que tá buscando cargo público só para isso, né? Uhum. Então, para que a polícia sirva pro seu interesse pessoal, ao invés de você servir, né? E para mim, o que me deixa realmente, o que me satisfaz na minha carreira é poder servir, né? Então, é poder sentir que eu sou útil para a sociedade, que eu consigo fazer a transformação ali naquele pequeno ambiente em que eu posso atuar. Então, isso para mim é muito satisfatório. Então, eu sou hoje muito feliz no que eu faço, eu não tenho dúvidas. Muita gente me pergunta, você às vezes pensa que você tivesse escolhido outra carreira ou feito outra coisa, você se arrepende de ter vindo para São Paulo? Não me arrependo, não me arrependo da carreira que eu escolhi, do meu trabalho, do estado onde eu tô, não me arrependo. Porque eu realmente tô muito feliz no que eu faço. Que bom, né? Você tá realizado no seu trabalho, é muito bom. Me diz uma coisa, você compartilhou com a gente aqui que você passou com 34 anos. Isso. Né? E muita gente, hoje você escuta de muita gente que você passou jovem, né? Sim. Como é que você enxerga isso? Se hoje você tem a mesma percepção que você tinha quando você passou aos 34 anos?
De jeito nenhum. Eu digo que esse foi um dos maiores choques, assim, porque eu escuto até hoje, né, na delegacia, nossa, mas você é tão novinha. Aí eu digo, não, então, eu não sou tão novinha assim, né? Como a gente tem uma percepção equivocada, às vezes, disso, da nossa trajetória, né, do reconhecimento das nossas vitórias e tudo mais. E quando eu passei com 34... Pra mim, passei velha, né? Então, eu tinha essa sensação. Eu passei velha. Tanto que, de fato, ali, acho que na minha sala de aula, eu era a mulher mais velha da minha turma, né? Não era do concurso todo, mas poucas eram mais velhas do que eu. A maioria mais jovem do que eu. Às vezes, um homem ou outro ali um pouco mais velho do que eu. Mas eu era uma das mais velhas da minha sala. A gente vê que isso tem mudado um pouco. Cada vez mais a gente tem visto pessoas mais velhas passando nos concursos. Até porque... Quanto mais gente mais velha tá entrando, você olha e fala, poxa, essa pessoa passou com tantos anos, então por que que eu não quero passar agora, né? E a gente tem a falsa sensação de que a gente precisa conquistar tudo até os 30, né? Então, tá aí, eu falei, entrei no concurso aos 34, fui mãe aos 37, quero ser mãe novamente aí aos 40, 41, sei lá. Então, acho que a nossa percepção muda. Hoje eu olho pra trás e vejo... 34, meu Deus, eu era um bebê, Era um bebê sabe? e não sabia. A gente não sabia. Então, quando o pessoal vem, às vezes, gente fala assim, ai, no Instagram, eu tenho 25 anos, será que tá tarde? Eu digo, gente, dá dois tapas na cara, tarde pra quê? Entendeu? Então, é isso, a gente tem a percepção muito equivocada, né? Eu acho que hoje os outros olham e falam, nossa, que novinha. Exatamente. E me diz uma coisa, Ju, você hoje trabalha na Delegacia da Mulher, Isso. né? Conta pra gente aqui qual foi a sua experiência, onde é que você trabalhou, se plantão, se expediente, mulher, Distrito, faz tudo isso, faz tudo, de tudo um pouco, conta pra Quando gente. eu saí da Cadepol, minha nota na Cadepol aqui em São Paulo, para quem não sabe, a escolha de lotação não tem a ver com a nota do concurso, né? Então, tem a ver com as notas da Cadepol. Então, empossou, zerou. Se você é o primeiro lugar, o último lugar do concurso, não faz a menor diferença. Então, você entrou, zerou, e aí você vai, a partir das notas ali da Cadepol, a partir daí você vai fazer aquela audiência pública para escolha de vagas. E eu tava numa posição da metade para baixo. Então, eu sabia que eu não ia pegar, como eu queria ficar aqui na capital, que eu provavelmente não ia pegar um bom bairro, né? Então, eu caí lá em São Mateus, extremo da Zona Leste, para quem conhece São Paulo, no distrito 49DP, distrito Faz Tudo, um dos distritos mais pesados da capital de São Paulo. Então, um dos distritos aí que é recorde de ocorrência, vários meses e tudo mais. E, no começo, fui achando que ia ser a pior coisa que ia acontecer na minha vida. E eu acho que, profissionalmente, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu aprendi muito, 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 né? Então, quem tá nesses distritos aí sabe que a gente aprende na marra. É um intensivão, sabe? Então, eu fiquei lá quase 4 anos que valeram por 10, porque eu falo que eu vi de tudo. Vi balão com explosivo cair, vi, sei lá, esquartejado do PCC, passarinho sem anilha, violência doméstica, tudo que pode acontecer aí da humanidade, eu acho que a gente vê. A escola do crime, né? A escola do crime total. Então, acho que me deu uma bagagem muito boa de aprendizado. Foi muito dinâmico, então, esses anos de plantão e de ocorrências. Acho que foi o que fez vibrar mesmo no coração ali a carreira, ir fazer local, ir na comunidade de madrugada, né? Então, eu acho que é o que molda você, assim, um pouco. E aí, no ano passado, eu fui para a Delegacia da Mulher. O que eu achei, mais uma vez, que ia ser a pior coisa que ia me acontecer, porque estava acostumada com o distrito, a fazer de tudo, e disse assim, não, DDM, eu não vou aguentar, a mesma matéria, o tempo inteiro. Passei um tempo no plantão e estava adorando. E fui chamada para trabalhar no expediente e tô adorando trabalhar no expediente. Então, assim, as coisas têm acontecido progressivamente na minha vida. Hoje, eu estando na Delegacia da Mulher, eu gosto muito de atuar na área. Então, claro, a gente tem coisas menores, digamos assim, mas eu sou muito engajada na causa. Então, para mim, é muito satisfatório hoje trabalhar nessa área, né? Então, quando você consegue ali prender um feminicida, alguém que agrediu uma mulher, principalmente em casos de violência sexual contra a criança, por mais que seja difícil encarar esse tipo de ocorrência, né? Ainda mais hoje, depois de ser mãe. É também muito satisfatório você poder tirar esse cara dessa situação, né? Então, principalmente nesses casos de violência sexual, você sabe que
aquele homem que ele abusa de uma criança, ele provavelmente fez isso a vida inteira, ele vai fazer isso a vida inteira. Então, quando você consegue retirar esse cara da rua, né, ali, você consegue saber que você tá salvando aquela criança, outras crianças futuras. Então, isso é muito satisfatório, né? Então, hoje, eu também tô muito feliz na Delegacia da Mulher. Hoje, eu não me imagino em outra área. Por enquanto, é o que eu tô gostando muito, muito de fazer. Você percebeu que você foi feliz desde que você tomou posse? Sim. A diferença não tá no lugar que você está. A diferença está que você faz o negócio com prazer, com amor. Olha, então... mas assim, é difícil você... De alguns anos pra cá, eu sou uma otimista meio chata, porque eu acredito muito nisso. Emocionada. É que eu acredito muito, óbvio, eu tenho os meus momentos de estar insatisfeita, né? Então, quando você está estudando para concurso, você está vivendo um momento de insatisfação sempre. Porque se você está em busca ali daquela outra coisa que você não tem, essa insatisfação te move. Mas eu acredito muito que a forma que você vê as coisas modifica o que essas coisas são para você, né? Então, em tudo na vida. E não fui sempre assim, mas essa mudança comportamental, que eu falei, psicológica, emocional, que eu tento trabalhar diariamente em mim. Então, eu sempre tento olhar para o que dá para ver de positivo. Óbvio, eu tenho os meus dias também de mau humor, mas é difícil. Eu sou aquela chata que chega no trabalho quase sempre feliz. Então, quando eu não tô feliz, as pessoas já percebem o que foi que aconteceu, né? Mas isso é o que faz com que... Então, acho que é isso, eu consigo encarar. É por isso que eu falo, você pode me botar pra trabalhar em qualquer lugar, você pode me botar pra trabalhar pra fazer qualquer negócio, que eu vou entregar o máximo que eu posso. Então, assim, se você me botar pra fazer uma faxina, eu vou fazer a melhor faxina que eu puder. O Alencar tá precisando. Tá precisando? Eu digo que ninguém faz a faxina melhor do que eu. Eu posso contratar a faxineira, mas não é melhor do que a minha, entendeu? Entendi. E me diz uma coisa, você trabalhou no expediente e no plantão. Me diz aí como é que você, quando tomou posse, eu imagino que tenha ido pro plantão, né? E aí, como é que é essa diferença? Porque muita gente que está estudando, que está acompanhando aqui o podcast, ainda sonha em ser policial, sonha em ser delegado, e aí não sabe o que é que vai escolher, né? Sim. Conta os pontos positivos e negativos, fase de vida, o que levou você a mudar de um para o outro. Olha, eu acho que é isso, né? Os dois vão ter pontos positivos e pontos negativos. O plantão, a vantagem do plantão, acho que as grandes vantagens é que o plantão é muito dinâmico. A polícia, no geral, né? É muito dinâmica, nenhum dia é igual ao outro. Mas o plantão é assim, né? Então, você não tem rotina mesmo. Então, você pode pegar um plantão tranquilo, muito movimentado. Você vai lidar com coisas que você não tem ideia, tudo pode acontecer. Então, acho que essa é a grande vantagem do plantão e que você tá em contato com o fato ali diretamente. Então, aquela coisa acabou de acontecer e a coisa vai cair na sua mão. Então, é também muito desafiador, porque você tem que decidir sozinho, você tem que decidir, às vezes, na madrugada, sem apoio de ninguém. Eu falo que é diferente do trabalho do juiz, né, do defensor, do promotor, em que você tem aquele papel e que você tem dias para analisar, para pesquisar, né? E no plantão, não. A coisa chega ali na sua mão e você tem que decidir. Acho que você tem a vantagem de você ter os dias de folga, né? Então, acho que isso é muito bom. Você consegue, às vezes, troca um plantão, você consegue ali uma semana de folga sem precisar das férias. Então, acho que te dá uma flexibilidade, né? Muito maior nesse sentido. Mas, aqui em São Paulo, você faz escala 12/24, 12/72. Então, você trabalha dia e trabalha noite. Trabalhar à noite é muito pessoal, né? Então... no começo, eu acho que eu conseguia encarar bem e depois já foi ficando muito cansativo para mim, né? Eu trabalhei à noite grávida, então eu fazia plantão quando eu tava grávida. Então, dormi no sofá da delegacia, de madrugada e tal. Com o tempo, foi ficando para mim mais difícil. E depois que a minha filha nasceu, eu acho que é aí que o plantão foi ficando mais penoso. Porque você tem filho pequeno, você sabe, né? Então, nos dias que eu tava em casa... eu também não dormia, né? Então, sim. Nos dias que eu ia pra delegacia, também não. Então, começou a pesar muito no cansaço pra mim dessa coisa do plantão. Quando eu fui pro expediente, eu fui meio receosa, porque eu adorava o plantão. Eu brinco lá na delegacia que eu adorava o plantão até sair do plantão. Que agora que eu durmo em casa todo dia, eu não quero mais voltar pro plantão. E que hoje que eu controlo mais a minha rotina, então eu consigo por mais que a polícia seja imprevisível, eu consigo organizar mais o meu dia a dia no trabalho. Isso me dá um pouco mais de estrutura para trabalhar. Então, hoje, eu prefiro. Mas eu acho que é isso. Eu acho que foi uma alteração do momento de vida também.
Eu acho que no começo eu tinha que ter ido pro plantão. Eu acho que o plantão foi válido, foi maravilhoso. Mas eu acho que agora, pra mim, o expediente é mais adequado pro momento de vida que eu tô agora. Então é isso. Eu acho que depende muito do seu perfil, do momento de vida que você tá. E eu acho que você só sabe depois que você experimenta, né? Então, se você entrar na polícia, eu digo, esteja aberto e encare as oportunidades que aparecerem pra você da melhor forma possível, acreditando que aquilo ali vai te ensinar, nem que seja dizer, não, dessa parte aqui eu não gostei. Uhum, é isso aí. Me diz uma coisa, em relação a porte de arma, contato com arma, como é que foi? Foi um processo natural para você? Você hoje gosta? Como é que é seu instrumento de trabalho, mas como é que foi esse processo? Olha, é engraçado porque, como eu falei, né, o ambiente policial e essa coisa de arma sempre foi muito natural pra mim, porque desde os 13 anos, meu pai, delegado de polícia, na minha casa sempre teve arma de fogo. E a arma de fogo nunca foi escondida de mim, desde porque eu já tinha 13 anos e acho que os pais conhecem um pouco da personalidade dos filhos, né? Então, eu sempre fui uma menina muito tranquila. Então, e a conversa na minha casa sempre foi muito aberta e tudo mais. Então, meu pai falou: olha, aqui a arma tá travada, aqui tá destravada, aqui você pode pegar, pra você pegar com segurança, ela, tá em cima da mesa, quero tirar da mesa pra botar em tal lugar, você bota assim, assado. Então, sempre foi natural pra mim essa coisa da arma. Quando eu entrei na Cadepol, eu falei, vai ser tranquilo, porque eu tô acostumada com arma de fogo. Eu sempre levo entendeu? Uns choques de realidade de mim mesma, das minhas expectativas. E a primeira aula de tiro de revólver chegou lá no stand fechado da Cadepol, né? Com essas coisas de ovo mais baixo, assim. 9 pessoas, uma do lado da outra, sem nenhuma barreira, né? A gente só de colete ali. E aí, imagina, eu e mais 8 pessoas que também não sabiam atirar, né? Em regra ali, a maioria não sabia. De repente, te dá uma arma e fala, vai. Eu travei. Aí eu travei, que eu não conseguia. O barulho, o impacto da arma, começou a me dar um pânico de, tipo, e se alguém virar e atirar em mim e me matar? Então, foram assim, o primeiro momento ali, acho que a primeira meia hora, foi um choque, sabe? Eu fiquei bem... Falei assim, o que eu fiz? Vim pra carreira que não vou saber lidar. Tô travada aqui na arma, mas passou. Como tudo na vida. Como tudo na vida. E aí, se você encara, né? Então, se eu falo, não, eu vou... É como avião. Eu tenho muito pânico de viajar de avião. Odeio viajar de avião. E quando eu comecei a fazer prova para concurso, eu tinha que viajar muito de avião. E antes disso, eu tomava Rivotril para viajar de avião. Viajava lá dopada. Fazendo prova, não dava mais para fazer isso, né? Porque eu ia fazer prova no dia seguinte ali e tal. E aí foi encarando, foi a exposição àquilo que você tem medo que ajuda. Então, a arma, eu acho que foi a mesma coisa. Eu tava na Cadepol, eu tinha que fazer aquelas aulas. Então, ia ser ali na marra, sabe? Uhum. E aí ficou muito natural. Eu não sou aficionada por arma de fogo, né? Então, sei que tem um pessoal que gosta muito, né? Então, tenho realmente como meu instrumento de trabalho, né? Então, não tenho nenhum problema com isso, gosto. A gente sabe que é legal, você vai no stand, né? Então, mas sou muito tranquila se precisar usar arma de fogo, não tenho problemas com isso. Entendo que se for necessário para minha defesa, né? Entre eu e uma ameaça, eu vou na frente, né? Então, eu tenho que ganhar essa disputa. Mas eu acho que foi isso, foi um processo, né? Eu achei que ia ser muito simples, não foi. Eu tenho uma amiga que passou para escrivã agora, também nunca foi da área policial, ela nunca teve realidade. E a primeira aula de tiro, ela disse que ela chorou. Ela chorou, que ela achou aquilo horrível e muito triste e tal. E aí, hoje em dia, ela vai pra stand, sabe? Uhum. O tempo inteiro. E Tomou bota gosto. foto. Eu falei, ué, cadê? Cadê aquela moça chorou sensível, né? A gente se acostuma fácil. A gente se acostuma fácil. Mas fazendo um paralelo com isso, é muito do que os alunos vivem na prova oral, né? Sim. Porque você é exposto a uma situação extremamente difícil para a maioria das pessoas, né? Que você fica ali, eu não vou conseguir. De repente, quando você começa e aí realmente eu digo, olha, eu achava, quando eu fui fazer minha prova, eu dizia, como que eu vou conseguir? Então, assim, eu não sou uma pessoa inibida, naturalmente, né? Então, eu falo muito, quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu abro o Instagram, falo com naturalidade e tal, porque, de fato, eu sou assim em todos os ambientes que eu vou, né? Eu digo que eu falo demais. Em alguns lugares eu preciso dar uma segurada na personalidade, porque senão eu falo muito. Mas
a prova oral foi um desafio enorme para mim, porque isso também foi um desafio. Então, eu não fui aquela aluna que apresentava trabalho na escola com facilidade. Eu passava mal na faculdade, sabe? Suava, aquela coisa, tinha dor de barriga. Meu Deus, vou apresentar um trabalho. Eu era muito travada. Só que eu entrei no teatro. Então, eu fiz alguns anos de teatro, eu sou apaixonada pelo teatro. O teatro que me deu, eu acho que essa facilidade maior de falar com o público e tudo mais. Mas para a prova oral, tinha muita coisa em jogo, né? E eu pensava, como é que eu vou ser capaz de sentar ali e responder uma pergunta sobre qualquer coisa, de qualquer matéria? Possível. Então, assim, foi para mim um desafio enorme passar pela prova, sabe? E aí, eu caí no primeiro dia de arguição na minha prova, né? Então, eu nem tive a chance de ver como tinham sido as provas anteriores. E eu fui muito nervosa, muito, muito, muito nervosa mesmo. E eu publiquei depois a minha prova no YouTube, justamente porque eu errei também um monte de coisa para mostrar que você não precisa ser perfeito na prova, né? E que é possível. E eu falo para os alunos, falei para os alunos quando eu estava fazendo as arguições de dedicação, de dizer, ó, você vai ver como no dia, depois que a primeira pergunta vai, você nem pensa mais. A coisa vai fluindo, né? Vai fluindo, Então, a exatamente. coisa vai acontecendo. E, de fato, é assim. E já entrando na Ju concurseira, né? Como é que foi esse processo, né, de estudo? Como é que você se preparou em relação à fase objetiva? Se você fazia um estudo diferente em relação à discursiva, a oral você comentou como é que foi, mas dá um apanhado para que vai servir certamente de dica para o pessoal estudar. Olha, quando eu comecei a estudar ali com a rotina, acho que o que fez mais diferença para mim era ter esse compromisso do estudo. Então, acho que eu comecei a estudar meio perdida também, né? Então, eu falo que hoje a gente tem muito mais ferramentas do que eu tinha ali na minha época. Então, a gente falar na minha época, parece que nem é tanto tempo assim, mas né? 8 anos antes, né? A gente tá falando de 8 anos atrás, quando eu comecei a estudar, a gente já tem um mundo diferente, né? Então, eu falo, 8 anos, acho que o dedicação estava começando. Eu lembro de ter um material ou outro ali, né? Tem 7 anos. Olha, pois é. Antes disso, era artesanal. Isso. Eu acho que você conhecia o artesanal. Essa parte, que eram umas isoladas, umas coisas... umas assertivas corretas. Isso. Então, assim, não tinha Anki, não tinha, sei lá, um monte de coisa. Sim. E então, eu comecei a estudar como? Falei, ok, o que eu vou fazer, né? Eu nem tinha PDFs com a qualidade que a gente tem hoje. Então, eu lembro que eu abri o site ali da editora que estava em promoção, comprei um livro ali de cada matéria aleatoriamente mesmo e falei, ok, eu vou aprender a estudar enquanto eu estou estudando. E às vezes eu acho que o aluno, ele peca nisso, né? Ele espera estar com a estrutura perfeita, já entender como ele vai fazer para começar. E eu digo, cara, começa do jeito que você sabe e aí você vai se adequando. Então, com o tempo, eu fui vendo experiência de outras pessoas, buscando ali depoimentos de outras pessoas, vendo realmente muita coisa e comecei a montar ali a minha estrutura, né? Então, ter um cronograma, ter uma organização. Eu trabalhava o dia inteiro, eu estudava religiosamente todos os dias. Isso, pra mim, foi a grande diferença da minha vida. Então, todos os dias. Conta a rotina. Trabalhava até às 6, às 7 horas da noite era o meu marco pra estudar. Então, 7 da noite eu tinha que estar em casa estudando. Então, óbvio, aí eu estudava até umas 10, 10 e meia. Nunca fui das que consegue estudar de madrugada ou acordar de madrugada pra estudar. Eu sabia que o sono era importante pra mim, então eu precisava dormir. Então, eu acordava, eu fazia atividade física de manhã cedo e ia trabalhar. E todos os dias de noite eu estudava. Sei lá, precisei fazer um supermercado. Eu evitava fazer as coisas de casa, eu deixei as outras coisas de lado, hobbies de lado. Eu digo que sem uma dose de sacrifício é muito difícil. Então, é difícil que você fale assim, eu quero estudar para concurso, mas eu não consigo abrir mão do meu crossfit, do meu balé, da minha aula de inglês, entendeu? Do meu salão toda semana. Você vai ter que escolher. Beleza, eu vou escolher isso aqui como sendo o meu momento, mas o resto... Se você não coloca o estudo como prioridade, é muito difícil que você consiga, sabe? Não dá pra se iludir. Então, eu abri mão de tudo, sabe? Mesmo, o máximo que eu pude pelo concurso público. E aí, era assim, mas hoje eu preciso sair da semana, não tem jeito. Eu tenho que fazer um supermercado aqui, eu chegava em casa 9 da noite. Antigamente, eu ia falar assim, não, 9 da noite não vai valer a pena eu estudar até as 10, 10 e meia. Mas eu sentava e estudava. Às vezes eu chegava em casa tão cansada, fisicamente e na cabeça mesmo, imagina, eu era assessora de juiz, trabalhava com processo e tal, que eu nem trocava de roupa e nem tomava banho. Porque eu dizia assim, se eu tomar banho, eu vou relaxar.
Aí já era. E aí o corpo vai embora. Então eu não podia nem sentar no sofá. Então eu chegava, eu comia, lavava o rosto e com a roupa de trabalho eu sentava e ia estudar. Eu conto que, eu falo que parece drama, mas não é. Às vezes eu tava tão cansada, é aquele sono assim, que você tá passando mal na cama, que eu deitava no chão do quarto que eu estudava e botava o despertador ali 10 minutos. Porque eu dizia, se eu deitar na cama ou no sofá, eu não levanto mais. Então tem que ser assim, tem que ser num chão ruim. Então eu deitava assim no chão, tirava um cochilo de 10 minutos, que era o que eu precisava, lavava o rosto e voltava a estudar. Eu acho que esse esforço foi o principal, sabe? E eu fui fazendo um estudo, fui construindo muita coisa, aprendi a responder questão, aprendi que o estudo pelas questões ele era necessário, que não dava para esperar saber o assunto para ver as questões. Então eu ia fazendo aquele estudo reverso enquanto eu estava estudando com a matéria, eu ia buscando fontes diferentes, eu aprendi a estudar jurisprudência, dar atenção à jurisprudência. Então acho que meu estudo foi evoluindo. Quando eu cheguei no ponto de passar para uma discursiva, eu já vinha me preparando com uma base aprofundada necessária. Como eu já escrevia muito no meu trabalho, porque fazia sentença, minuta de sentença, de decisão, a escrita não era uma dificuldade para mim, né? Então, a escrita técnica não era uma dificuldade. Então, a maior dificuldade era a questão do conteúdo. E eu acho que nesse ponto, o estudo aprofundado da jurisprudência, né? Eu li os informativos ali com todos os comentários possíveis, essa profundidade é que foi me dando base para as discursivas. Então, eu acho que foi uma construção natural, sabe? Então, quando chegou no ponto de eu passar para essa fase de discursivas, o que eu fiz foi me inscrever nos cursos ali para treinar de forma mais assertiva, mas eu já estava construindo a base desde que eu comecei a estudar, né? Que legal. Então, assim, realmente você fez um estudo bem profundo, bem Isso, complexo. de qualidade, De qualidade, muito bom. E, ao mesmo tempo, com muita resiliência, né? Muita disciplina, para que você passou pela realidade de muitos, né? Sim. De trabalhar e estudar. Então, que não é nada fácil. Não, né? não é. Muito Realmente cansativo. Chegar em casa exausto e, mesmo assim, entregar qualidade no estudo. É final de difícil. semana era estudo, né? Aham. Então, passou a ser prazeroso no sentido de que quando num sábado eu conseguia estudar o dia inteiro, assim, e passava por vários pontos do edital, eu terminava o sábado com aquela sensação de dever cumprido, né? De, poxa, nossa, hoje eu consegui avançar bem aqui no edital, que legal. Uma semana que eu concluía era, poxa, eu consegui seguir essa semana, porque eu não era uma pessoa disciplinada. Então, à medida que eu fui instituindo essa disciplina na minha vida, isso foi me dando satisfação, né? Então, eu acho que a gente, na vida adulta, a gente precisa aprender o que é o prazer na vida adulta também. Que, às vezes, não é só esse prazer momentâneo do que é gostoso fazer, né? Legal é ir pra praia tomar chopp. Eu gosto também, entendeu? Quem não gosta? Quem não gosta, entendeu? É o que eu gosto de fazer. Então, claro que estudar num sábado enquanto todo mundo tá na praia é um pé no saco, mas eu tentava não pensar dessa forma. Eu tentava pensar, ok, esse meu estudo é o que vai me levar onde eu quero chegar. Então, quando eu terminava um dia de estudos, para mim não era um dia, poxa, hoje eu passei o dia estudando, que pena de mim, né? Então, ai, que autopiedade. Não, era, poxa, hoje, olha só, que legal, eu consegui passar o dia todo estudando. Putz, hoje eu estudei mais que na semana passada, hoje eu avancei bem no edital, hoje eu consegui finalmente entender esse ponto. E eu acho que são esses prazeres, que é hoje eu não vou pensar, poxa, hoje eu vou passar o dia inteiro trabalhando, eu podia estar fazendo outra coisa. Não, eu penso, putz, hoje eu consegui relatar tanto, hoje a gente conseguiu tantas prisões, que legal. Então, acho que na vida adulta a gente precisa redirecionar o cérebro de entender que é isso, que as satisfações pessoais, que os prazeres são diferentes, né? Legal demais. E me diz uma coisa, você, com tudo isso em relação ao seu concurso, que você estudou, se preparou, certamente você teve uma pessoa, sua esposa, do seu lado, que lhe deu todo o apoio. E aí, depois o jogo virou. Como é que foi isso? E você deu apoio a ela para ela prestar concurso também? Olha, eu digo que eu sou muito grata, porque de fato ela me deu um suporte muito importante, que eu acho que o principal era de ter paz, assim, na minha casa. Então, enquanto eu estava estudando, eu nunca tive problemas que ela saísse enquanto eu estivesse estudando, mas ela dizia, não, eu não quero, eu prefiro ficar aqui. Então, ela estava sempre ali comigo. Então, você sabia que aquela pessoa tá ali no cômodo do lado, nem que seja no intervalo, você troca uma palavra, né? Então, foi esse suporte. Quando a gente veio para cá, para São Paulo, a minha esposa tem a mesma idade que eu. Então, quando passou a pandemia, imagina, fase pandemia, depois da pandemia, difícil para o mercado de trabalho, todo mundo perdendo seu emprego. Ela era advogada lá em São Luís. Trabalhou também lá na iniciativa pública, mas também em cargo e comissão e tal. E largou tudo para vir comigo.
E aí começou a tentar se inserir novamente no mercado de trabalho. E quem é mulher pós-30 sabe, né? Que é difícil que o mercado de trabalho queira contratar uma mulher com 35 anos ali. É muito complicado. Então, ela decidiu, eu falei, não, então vai estudar, vai ter o edital tal. Por que você não estuda? Tá aí, tal, vai estudar, vai estudar. E ela começou a se sentir... começa a dar uma insatisfação pessoal de você não estar fazendo nada, né? Assim, então eu sei que imagina, ela aqui longe da família, eu trabalhando, ela fora da cidade dela, do estado dela, sem os amigos dela e sem trabalho. Isso psicologicamente estava abalando ela já, né? Então, acho que o estudo para concurso devolveu para ela o propósito, né, de ter ali um objetivo. E ela estava estudando para escrevente do TJ. Então, ela começou a estudar para escrevente do TJ. E aí, eu lembro que ela bateu na trave. E aí, logo saiu o concurso de escrivão da polícia. Aí, ela nunca quis fazer concurso pra polícia. Aí, eu falei, Giza, faz, aproveita. Já tá aí na pegada do estudo, segue. Passou, né? E hoje ela é escrivã de polícia e entrou aos 37 anos. E ela segue estudando para outros concursos também, mas ela gosta do que ela faz. Ela tá inserida no mercado de trabalho, é o que eu falo para ela. Ainda que, digamos que ela não queira mais estudar para concurso, que ela não queira mais fazer nada, eu falei, hoje você tem o seu cargo, você tem a sua carreira, você tem uma coisa que ninguém vai tirar de você, que é sua. Ela já viveu na iniciativa privada, ela já viveu tendo cargo em comissão, ela sabe como é essa realidade. Eu falei, hoje você não tá mais nessa situação. Às vezes é até difícil entrar isso na cabeça dela, né? Eu falo assim, olha, entenda, hoje a sua realidade é diferente. Então, você tem o seu trabalho que ninguém vai tirar de você. O seu passe tem mais valor, né? Poxa, eu falo. Aí ela fala... Poxa, não, pode falar, porra. Porra, sabe? E eu falo pra ela, eu morro de orgulho. Ela fala assim, eu falei, eu morro de orgulho pra mim dela ser, sabe? Dela ter passado tarde. E, poxa, ela passou... a gente tinha... Quando saiu a nomeação dela... A gente tava com a Olivia recém-nascida. E pra ela, quando saiu, acho que a aprovação, na verdade, foi a aprovação na prova oral. Ela chorou um pouco de tristeza, porque ela sabia que ela ia ficar longe da filha dela nos primeiros meses. E foi difícil, foi uma cadepol puxadíssima durante 4 meses, que ela saía de casa de manhã cedo e chegava de noite. Vários dias ela não via a nossa filha, então que ela foi muito sofrido pra ela. E eu dizia pra ela, olha, mas... Ela até dizia assim, não, eu não vou assumir o concurso. Eu, vai, porque ela é pequena agora. Eu falei, mas ela vai crescer e você vai precisar dos seus objetivos. Você precisa da sua vida pessoal, daquilo que é seu, que você conquistou, que não é meu, que não é dela, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Aí eu falei para que você seja uma mãe melhor também, né? E para que eu não tenho dúvidas de que ela vai ter muito orgulho das mães que ela tem, né? Então, eu falo, você vai ter o retorno disso. E hoje, com certeza, ela entende isso. Sem dúvida. Nada como uma parceira do lado para dar o conselho correto no momento correto, né? Me diz uma coisa, Ju. A Ju, professora agora. Você passou no concurso lá em 2018 e desde então você tá super atuante, né? Sempre engajada com os alunos, como eu disse no início, super querida dos alunos. Como é que é essa função de professora? Se te preenche? Como é que você faz e com que tipo de prazer essa função lhe traz? Olha, é engraçado, eu tive uma experiência... Antes de eu assumir como delegada de polícia, quando eu estava ainda trabalhando no tribunal, eu lembro que surgiu uma aula para eu substituir alguém, era alguma coisa para o pessoal que trabalhava na execução penal, para eu dar uma aula. E foi a minha primeira experiência dando aula ali, presencial para as pessoas. E eu fui meio, né, inexperiente total ali. E eu lembro que eu saí tão satisfeita, assim, desse dia, tão preenchida de falar, putz, cara, que legal, eu acho que eu gostei muito disso. E aí, beleza, fui estudar para concurso, passou. Quando eu tava na pandemia, que eu já tava empossada aqui, mas a gente tava meio que afastado, foi quando eu comecei a trabalhar fazendo um projeto de mentoria. Altamente artesanal, fazia o cronograma dos alunos ali no Excel, então tinha um encontro com os alunos. A minha ideia era, eu vou tentar passar um pouco da experiência de concurso que eu tenho, do que funcionou para mim, ou de tentar dar um pouco de motivação ali, de organizar os estudos das outras pessoas. Então, foi preenchendo ali o meu tempo e eu fui gostando muito desse contato com os alunos, né? Então, eu tinha já o Instagram, que era da época que eu estudava. E aí, a partir desse Instagram, eu comecei a ter contato com as pessoas e falar sobre concursos e tudo mais. E fui ingressando nessa área
de dar aula e é uma coisa que me deixa muito satisfeita. Eu falei agora, depois dessas arguições de dedicação, né, que os alunos vêm falar comigo, olha, professor, eu passei, aquele nosso encontro foi fundamental, poxa. Às vezes, até de uma conversa, teve um aluno que foi de dedicação que veio falar comigo que ele fez a prova agora e ele estava com um bebê recém-nascido. E a gente ficou um tempão falando sobre isso, sobre esse momento. Ele estava falando sobre o que a esposa dele estava passando, eu falei sobre o que eu passei. E ele veio dizer, poxa, foi muito importante para mim essa conversa, a arguição. Isso é muito satisfatório, né? Então, é uma coisa que te preenche com um propósito, né? E eu acho que é uma coisa... Eu lembro com muito carinho dos professores que eu tive, que eu tenho hoje ainda, que eu ainda gosto de assistir aula, né? Ainda tô aprendendo, a gente tá sempre aprendendo. Mas eu lembro de tietar muito professores na época de concurso, né? De você fazer um presencial e eu querer tirar foto, porque, poxa, essa pessoa, né, tão querida pra mim, e hoje tá desse outro lado, eu fico muito feliz. Então, é uma coisa que me satisfaz muito e que me impulsiona a crescer. Então, acho que se hoje eu sigo estudando e me atualizando e tentando melhorar, é pelos alunos, né? Então, porque no sentido profissional, como delegada de polícia, eu cheguei onde eu queria. Então, eu não tenho pretensão de fazer outro concurso, de mudar de cargo. Então, hoje, eu estudo muito para que eu possa transmitir para eles o melhor. Que legal. E a matéria que você mais gosta é a legislação penal especial. Conta pra gente, assim, pros alunos, porque assim, a gente sabe que legislação é uma infinidade de leis, E, querendo ou não, de algum modo a gente precisa eleger as prioritárias, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer de tantas outras que eventualmente caem na prova. Qual a sua estratégia ali enquanto professora, conhecedora profunda da legislação penal especial para a galera que está estudando? Olha, eu acho que eu fui tendo essa predileção por legislação especial. Na época que eu estava estudando para concurso, eu percebi que eu tinha bons feelings do que poderia cair em prova. Então, eu aprendi a ter uma visão do examinador. Então, eu conseguia, sei lá, vou fazer eu lembro, um exemplo, fazer um concurso na Bahia que caía a Constituição da Bahia, estadual da Bahia. E eu dizia assim, eu não tenho condições de ler a Constituição, né, de aprender tudo e decorar tudo da Constituição Estadual da Bahia. O que eu vou fazer? O que eu fiz? Comecei a passar o olho na Constituição, tudo aquilo que era reprodução ali da Constituição Federal, eu falei, ok, aqui é igual, beleza. Naquilo que eu bati o olho de falar, poxa, isso aqui é diferente, isso aqui tem cara de que pode cair, eu vou fazer uma escolha, eu vou memorizar 3 informações. E eu me lembro que dessa Constituição eu tinha memorizado um negócio que eu achava que tinha muita pertinência com o Estado da Bahia, que era uma questão de uma porcentagem de pessoas pretas nas propagandas. Não lembro se eram propagandas no geral, públicas, mas era alguma coisa nesse sentido. Eu falei, poxa, isso aqui tem tudo a ver, porque existe essa questão racial muito forte na Bahia e tal, e isso aqui é muito diferente de estar previsto na Constituição. Vou decorar essa informação. E caiu a informação na prova. E aí, eu sempre tive esse feeling muito bom. E aí, no concurso de São Paulo, de delegado, a gente tem um edital muito extenso, né? De legislação especial. São muitas leis. E aí, eu comecei a produzir um material que era fazer a seleção dos artigos que eu considerava com mais cara de prova de todas as leis. Mas um material efetivamente resumido. Então, assim, eu dizia, olha, gente, aqui é um material é o meu feeling de concurseira de selecionar o que eu acho que você precisa saber. E aí, eu lembro que eu transformei as 50 e tantas leis num material de 50 páginas. Então, era um material de 50 páginas, algumas leis tinham mais artigos, outras tinham um artigo ou outro. E eu lembro que da penúltima prova de delegado, sei lá, de 16 questões, 14 estavam ali no meu material, que era um material muito, muito condensado, só de artigos mais importantes. Então, eu acho que eu fui passando isso para os alunos, que você precisa ter a visão do global, de saber pegar uma lei e pensar, tá, o que eu tenho aqui de geral dessa lei? Essa lei, sei lá, só tem crime de detenção, só tem crime de reclusão, a pena é essa. O que tem aqui de agravante, de majorante? O que aqui pode gerar uma confusão com aquela outra legislação? Vou fazer ali um quadro comparativo para eu decorar. Se eu fosse examinadora, o que eu ia pegar de detalhe aqui dessa lei? Né? Então, eu acho que como é que eu transformo esse inciso enorme numa palavra-chave que me faça memorizar? Então, eu acho que para a legislação especial, o ponto-chave é esse. É você saber fazer a seleção. Você não vai decorar tudo. Você não vai saber tudo. Então, é você aprender a ter esse olhar do examinador de condensar o que é relevante. Pensar fora da caixa, basicamente, Isso, né? Exatamente. Ju, caminhando para o final, qual conselho você daria para uma pessoa que quer prestar hoje concurso para delegado de polícia? Olha, eu acho que primeiro pensaria em
Primeira coisa é, se você tá nesse pensamento de autopiedade, de poxa, eu vou ter que estudar, vai ser muito cansativo, eu vou abrir mão da minha vida, eu vou deixar de sair, é a primeira coisa que você precisa tirar, né? Então, eu falo, a frase que me acompanhou nos meus estudos era: algumas coisas boas são o maior obstáculo entre você e coisas melhores. Então, às vezes, a gente se desvia do que a gente tem como propósito, do que a gente quer de melhor para nossa vida, por coisas boas no momento. Então, o que é bom no momento, num sábado de manhã? É ir pra praia, tomar uma cerveja gelada. É bom. Ok. Mas esse momento bom, às vezes, vai me afastar de eu estar estudando ali e passar numa coisa melhor. O que é o melhor? Poxa, eu fazer isso com tranquilidade, é eu viajar, eu ia fazer isso, né, em outras praias, é eu poder dar qualidade de vida para minha família. Então, você entender que você vai sim precisar abrir mão de muita coisa da sua vida momentaneamente, que a sua vida vai parecer parada durante o momento, mas que eu garanto que a sua vida, você recupera esse tempo. E que é maravilhoso. Eu digo que hoje um dos grandes prazeres da minha vida é chegar em casa, assistir Vale Tudo, entendeu? Tomando uma taça de vinho, porque eu posso, entendeu? Exatamente. Porque eu não preciso estudar. Que você conquistou. E assim, se baseie num bom material, não fique tentando correr contra o tempo, não busque atalhos. Então, acredite que você tá numa jornada de médio e longo prazo, né? Então, não vai ser tão rápido assim. Mas que a sua dedicação também consegue encurtar esse tempo, né? Então, estude com profundidade, com dedicação, com rotina, com disciplina. E que você falou, né? Crie uma casca grossa para você encarar as frustrações e os baques. Muito bom, Ju. Para finalizar, a gente tem um quadro que a gente chama de Na Lata. Na Lata hoje com Ju Menezes. Pois embora. E aí, eu vou fazer para você um bate-bola, perguntas curtas com 2 opções. E aí Beleza. Você escolhe, beleza? Vamos lá. Beleza. Para estudar, café ou chá? Café. Plantão ou chefia? Chefia, hoje chefia. Delegacia da Mulher, DDM ou polo? Olha, como uma pessoa que gosta da realidade em que estou, DDM. DDM. Passar no concurso cedo ou mais tarde? Ai, acho que mais tarde. Acho que me deu mais bagagem para encarar talvez com mais qualidade a profissão que eu exerço e valorizar mais onde eu tô. Maria da Penha ou interceptação telefônica? Maria da Penha? Melhor motivador, a vitória ou a derrota que ensina? A derrota que ensina, com certeza. Delegacia no Maranhão ou em São Paulo? Em São Paulo, porque a gente tem que, como eu falei, gostar de onde você está, né? Então, em São Paulo, eu voltei a ser paulista. Meu pai falta morrer quando eu digo que eu sou maranhense, mas voltei a ser paulista agora. No dia de folga, ideal, vale tudo no sofá ou viagem em família? Os dois, mas viagem em família é bom. Se pudesse voltar no tempo, estudaria da mesma forma ou de um jeito diferente? Estudaria da mesma forma. Talvez tivesse começado um pouco antes, mas estudaria da mesma forma. Ser delegada é missão ou sonho realizado? Missão. Inspiração para estudar, o medo de fracassar ou a vontade de vencer? A vontade de vencer. Uma qualidade essencial para passar em concurso, resiliência e disciplina. Nossa, disciplina. O que mais pesa numa prova de delegado hoje? Conhecimento técnico ou controle emocional? Controle emocional. Em casa, quem é mais linha dura, você ou sua esposa? Eu. Senhoras e senhores, bem mais. Ju Menezes. Ju, obrigado demais. Eu que agradeço. Pela participação. Foi uma conversa maravilhosa, leve, uma conversa gostosa. Certamente, quem acompanhou esse papo aprendeu muito com as suas lições. Então, eu queria, em nome do Dedicação Delta, agradecer muito. Eu que agradeço. Para mim é sempre um prazer realmente muito grande poder falar com pessoas, poder conversar. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E de saber que a gente pode passar aí uma mensagem para os alunos é muito gratificante. Então, eu agradeço muito aí o convite e a oportunidade. Obrigado, gente. Até mais. Até a próxima.